Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Diga: Pai, fala o meu coração e me ensina essa tua palavra através do Espírito Santo, me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Diga amém. Pode sentar. Som. Irmãos, o homem deve entender o que ele mesmo representa. Eu poderia fazer essa pergunta filosófica de: o que é o homem? O que é o homem ou o porquê do homem? O homem como criatura, nós acabamos de ler a criação do homem. Diga: o homem é uma obra maravilhosa de Deus. Quem pode dizer um amém? Como criatura, nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Como pecadores, infelizmente, somos uma presa fácil de Satanás. Diga: como pecadores, uma presa fácil de Satanás. Como salvos, nós somos objeto da graça de Deus. Você pode repetir isso? Como salvos, somos objeto da graça de Deus. Como santos, diga: nós somos alguém que representa Cristo na terra. Como templo, nós somos alguém que Deus habita. Como um canal, nós somos alguém pelo qual fluem os rios de água viva. E como glorificados, alguém que será semelhante ao Senhor, porque receberemos corpo de glória. Amém? Quem pode glorificar o Senhor com a salva de palmas? Mas é necessário que a gente possa perceber abundantemente essas verdades, para que eu possa ser o que a Bíblia diz que eu sou, e ela me diz que eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu tenho que entender algumas coisas que são prioridade. Uma delas, diga: Deus, mais uma vez, Deus é perfeito. Deus é perfeito em amor, quem crê? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: Deus é perfeito em todas as obras. A Bíblia diz no Gênesis 1 que tudo que ele criou, ele disse: isso é bom. E não há uma obra de Deus que seja imperfeita. Não há. Deus não fez nada imperfeito. Terceira coisa, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Alguém pode crer nisso? Abra aí no Salmo 18, para que você não fique só crendo, mas tenha a revelação da palavra. Salmo, capítulo de número 18, versículo de número 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Amém?
Então, não há imperfeição no caminho de Deus. Quem aqui está no caminho de Deus? Pastor, eu estou no caminho de Deus, o senhor acabou de dizer uma coisa que é antagônica, porque eu sou imperfeito. Quem foi que disse que Deus chamou você para ser imperfeito? Primeiro, Deus não te criou imperfeito. Deus te criou à imagem e à semelhança dele. Então Deus te deu perfeição na criação. Quem crê assim? Mas a Bíblia diz, porque todos pecaram e foram destituídos, separados da glória. Então é o pecado que trouxe a imperfeição ao homem, e não Deus. Continuamos então crédulos de que o caminho de Deus é perfeito, sim ou não? Quem crê que Jesus é perfeito? Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Então você continua crendo que o caminho é perfeito? Creia então que ele é perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Então Deus nos chamou como um ser perfeito, e nós cremos que o caminho é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, pessoal? Sim ou não? Romanos 12,2 diz que nós não podemos nos conformar com este século, com esse cosmos, com esse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do entendimento para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é perfeita. Mas para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça em mim, aconteça em você, aconteça no seu casamento, na sua família, nós temos que entender que a nossa vontade não pode ser mais imperativa. Nós não podemos mais viver no imperativo do nosso eu. Mas temos que agora deixar que Ele impere em nós. A vontade de Deus é em nós, segundo o livro de João, somos filhos nascidos da vontade, a vontade que é perfeita, e não a nossa vontade que é imperfeita. Nós temos vontade de muitas coisas imperfeitas. Por isso que se nós queremos andar no caminho de Deus, e o caminho de Deus é perfeito e restaura a nossa alma, nós temos que abdicar das nossas vontades, das nossas volições, dos nossos desejos, e temos que caminhar na vontade de Deus que é perfeita. Amém? Pastor, e o que eu faço para isso? Renove-se no entendimento, para que você possa entender a vontade de Deus. Alguém diz assim, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não entendo. Claro que você não pode entender enquanto você não for renovado no seu entendimento. Se eu continuo sendo como eu sou, eu jamais vou entender o que Deus quer que eu seja. Alguém entendeu isso? Mas quando eu sou capaz de reciclar, quando eu sou capaz de me renovar no entendimento, todos os dias eu começo a ser trabalhado, ser aperfeiçoado, quando eu percebo, quando eu entendo o que Deus quer para mim. Diga assim, Deus me gerou para abençoar. Glória a Deus. Então diga, verso 16. Quem sabia que esse Tiago aqui, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria? Oh, é. Maria e José. José e Maria. E esse Tiago é o Tiago, filho de Maria e José. Amém? Ninguém fala isso para vocês, mas a gente tem que lembrar que Maria teve filhos e filhas. Amém? Não erreis, meus amados irmãos. Você pode dizer para o seu irmão do lado? Não erreis. O caminho de Deus é perfeito, pessoal. Algo que é perfeito pode admitir imperfeições. Então a gente não pode se conformar com erro. Não podemos nos conformar com erros. Alguém pode dizer, mas isso é perfeccionismo. Não, isso é perfeição. Perfeccionismo vem de perfeição, ato de perfeição ou de aperfeiçoar. Então,
Deus, ele é perfeccionista porque ele é perfeito e ele quer nos aperfeiçoar a cada dia. A glória de Deus sobre nós, ela tem que fazer em nós esse aperfeiçoamento. Então ele começa dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Isso não é admissível. Eu sei que isso em plena no século 21 e já beirando aí o ano de 2019 parece ser difícil de entender. Porque nós vivemos algo que está acontecendo nos Estados Unidos, e tudo que é ruim nos Estados Unidos vem para cá. Eu não entendo isso, mas mania. Lá começou uma tal de teologia da liberalidade, ou teologia liberal. O que é que acontece? Os pastores, pescadores não de almas, mas pescadores de vidas humanas, são os verdadeiros aborrecedores de Deus, tragadores de almas. Eles vão atrás de novidade, viajam atrás de novidade, aí vem para cá para o Brasil dizendo: tem uma nova unção aí, pessoal. E os crentes, infelizmente, gostam de tudo que é novo. Só que eu creio num Deus que nunca mudou, porque é perfeito. E eu vivo uma palavra que não mudará jamais. A Bíblia diz que passará céu e terra, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. Porque ela é perfeita, então não há nada que o homem crie que seja novo. Até porque o verbo criar, para no grego, não pode ser atribuído ao homem, porque o homem não cria nada, só quem cria é Deus. Lavoisier tentou criar alguma coisa, não criou coisa nenhuma. Então ele disse: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque criar é ato divino. Só Deus pode criar em você uma nova criatura. Só Deus pode fazer de você perfeito como Ele é perfeito. Então, Deus, Ele diz através do apóstolo Tiago: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem da onde? Do alto. Não vem de homem nenhum, vem? Não. Vem de algum ministério? Não. Vem do alto. O ministério pode receber ou não. Eu recebo. Quem recebe? Mas eu não estou aqui para criar nada. Eu estou aqui para viver o que Deus já criou em mim. Uma nova criatura. Não posso trazer para vocês outro fundamento a não ser Cristo. Não tenho outra palavra para pregar a não ser essa que está posta no nosso meio. E ele diz: descendo do Pai das luzes. Grife isso aí. Por que eu quero que você grife isso aí, irmão? Simples. Porque a primeira coisa, diga a primeira coisa, que Deus criou. Diga de novo, você não disse com fé. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse: haja luz. Então, no versículo 3 do capítulo 1 do Gênesis. Então, a luz foi a primeira coisa, diga, que Deus criou. E a luz, sendo a primeira coisa que Deus criou, ela se manifestou no mundo que jazia em trevas. Versículo de número 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas, diga trevas, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Pairava por sobre as águas. E viu Deus que a luz era boa. Quem crê? Mas primeiro ele criou. Verso 3 dizendo: haja luz. Por que Deus disse isso? Porque Deus não trabalha nas trevas. Pastor, quer dizer que na minha imperfeição Deus não trabalha? Não, não trabalha.
Ele quer que você receba a luz. A primeira manifestação de Deus na nossa vida é: haja luz. Se você entender luz como palavra, como logos, você vai perceber que é quando a palavra de Deus penetra no nosso íntimo, no nosso coração, e faz a perfeição, o trabalho que Deus quer fazer para que sejamos nós iluminados por ela. A minha compreensão, o meu entendimento, as minhas volições são modificadas, são transformadas, porque eu sou renovado no entendimento, porque em mim há luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ele disse: haja luz. A luz, ela é boa. Ele diz: olha, é boa a luz. Quem crê que a luz é boa? E por que, irmão, você insiste tanto em caminhar em trevas? Por que você luta tanto para andar nas trevas? Por que você se acompanha com trevas? Por que você vai para o lugar onde as trevas habitam? 2 Coríntios 6 diz que luz e treva não se dão. Fiel com infiel não se dá. Crente com incrédulo não se dá. Templo de Deus com ídolos não se dá. Cristo e Belial não se dá. E o próprio texto diz: saí do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diga: luz manifesta as trevas. Isso é um problema, pastor, muito grande. Porque quem quer ser treva no meio da luz se sente mal. Alguém pode dizer isso para o irmão? Quem quer ser trevas no meio da luz se sente mal. De novo. Quando eu dei a palavra para você, as trevas entraram. Vamos voltar? De novo? Esse povo vai morar no céu. Jesus, tem misericórdia. Vamos junto. Vamos lá. Diga para o irmão, vai. Porque a luz manifesta as trevas. Quando a luz vem, as trevas são mostradas. A vergonha do pecado, da malícia, de tudo que as trevas representam, são mostradas. Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem orgulho, tem gente que acha que está sendo humilhado, mas eu quero dizer para você que a palavra certa é: não quer saber de ser luz. Do jeito que uma pessoa manifesta demônio, o que está enrustido, enrugado, escondido no meio da luz, ele automaticamente é revelado pela luz. Diga: a luz revela as trevas e faz separação. Se você for ver, Deus fez separação no Gênesis 1:4 entre trevas e luz. Há separação? Há. Quando alguém é treva e alguém é luz, começa a haver contenda entre eles. Ah, pastor, eu não estou mais me sentindo bem aqui na igreja. É porque tu é treva, bicho do cão. Está cheio de capeta. Pecado até umas horas. Pensamento imundo. Coração sujo. E fica aqui no nosso meio ainda falando mal da luz. Quando na verdade é treva. É cão. Não, Joãozinho? Joãozinho sabe. A gente fica... Eu fico abismado que na minha jornada já de 40 e tantos anos, eu já vi muito disso. Alguém diz assim: pastor, o senhor não se incomoda? Eu não. Cansei disso. Se você vai exortar a treva, ele não aceita. Se você vai levar o ensino, não quer receber. Ou diz que recebe, mas não recebe. Chora, dizendo que quer mudar, mas não muda.
continua as mesmas práticas porque tem prazer nelas. Diga para o seu irmão: o caminho de Deus é perfeito e restaura a sua alma. A luz é o caminho do justo. Quem é justo? Provérbios 4:18. Abra aí. Versículo 14 primeiro, vamos lá. Aliás, 13, vamos lá. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Grife isso aí. Porque tu está com tanta amizadezinha com quem não presta, e está quase tropeçando já. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai o que, pessoal? Brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Grife isso aí. Isso é um processo de aperfeiçoamento de Deus, de perfeccionismo divino? Sim. A gente não pode parar de ser cada dia mais iluminado até ser perfeito. Amém? Engraçado que o horário de perfeição é o meio-dia, é o horário que é mais quente, é o horário que é mais iluminado, é o horário que tudo tem mais luz, e é o horário onde o fogo pega. Então ser perfeito, chegar a essa perfeição, é viver como uma tocha de Deus na terra. Amém ou não amém? Diga: a luz é pura. Quem caminha na luz não pode ser impuro. Pode? Não. Não pode. Mas se você é casado e fica pensando em trair seu marido ou sua esposa, se você é jovem e contrai um relacionamento cheio de fornicação, papai e mamãe não vê, mas o papai do céu vê. A gente não pode ser condescendente com as trevas. Às vezes alguém diz assim: pastor, dá para o senhor entender? Minha filha está grávida. Eu disse: entender, eu entendo, mas não compreendo. Como que essa moça dentro da igreja engravidou? Foi do Espírito Santo? Então ela estava em trevas no meio da... Mas pastor, não é não, é que você, papai e mamãe, deixou ela namorar. E não vigiou, e não educou, e não preparou, e não adornou, e não guardou. Hoje as coisas estão muito liberais. Venham aqui para minha casa. Pastor, é melhor lá em casa, que pelo menos lá eu estou vendo tudo. Vai para o Big Brother, irmão. Nós estamos aqui como representantes da luz, e na nossa casa não pode ter trevas. Fornicações, prostituições, impurezas não podem fazer parte do contexto da nossa vida cristã, como pais, como filhos, como cristãos, como membros da igreja. Diga: a luz deve ser irradiada pelos filhos de Deus. Você está irradiando luz para as pessoas? Ou você está mostrando as trevas para elas?
Quantas vezes você diz que quer ganhar seu familiar, mas em casa só tem trevas na sua vida? Talvez o seu familiar diga: se esse pastor conhecesse como essa pessoa é em casa. É por isso que eu não vou na sua casa. Porque eu não preciso conhecer você em casa, você é que precisa conhecer Cristo na igreja. Amém? Sabe, eu não mudei ainda porque o pastor nunca veio na minha casa. Então você nunca vai mudar porque eu nunca irei? Não conte com isso. Mas conte que eu vou estar aqui sempre, pregando esse evangelho de Cristo para mudar a sua vida. Você não precisa de uma babá espiritual, você precisa criar juízo. É isso que você precisa. Diga: a luz, ela é a palavra que me ilumina, ela que produz fruto em mim. Sem ela não há fruto, não há vida, não há herança eterna. Isso é muito importante a gente saber. Mas aí vem aquela questão que não quer calar muitas vezes. Há pessoas que não entendem que para serem luz, elas têm que sofrer alguns processos. Processos que são duros, mas iminentes na sua vida. Se você quiser, vai acontecer. Tem que acontecer. Diga: primeiro processo, reconciliação. Reconciliação depende de um arrependimento e não de um remorso. Remorso passa, arrependimento permanece. Eu tenho que me reconciliar com Deus, porque é Ele que é perfeito. Quando você briga com seu marido, ou com a sua esposa, ou com o namorado, o que é que vocês fazem? Vocês trazem à luz o problema. Ah, nós brigamos por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Tal da DR, né? E trazendo os problemas à tona, há um processo de arrependimento mútuo, do vamos mudar, vamos ser diferente. Sim ou não? Para que haja perdão entre ambos, tem que haver um arrependimento mútuo. Assim também é com Deus. Nós temos que nos reconciliar com aquele que não nos deve nada. Diferentemente de se eu brigar com a minha mulher, eu devo e ela me deve, porque todos nós somos pessoas que têm defeitos. Mas com Deus não. O problema é que eu e você precisamos entender isso. É que a minha reconciliação com Deus, a sua reconciliação com Deus, não depende de que Deus venha pedir perdão a você. É você que tem que pedir perdão a Deus. É você que tem que se arrepender dos seus pecados. É você e não Deus que tem que se esticar assim bem muito para alcançar isso. Que tem que sacrificar, que tem que se humilhar. Quebrar o orgulho e se humilhar diante dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, que mais? Se converter do seu mau caminho. Tem uma outra coisa que é? Orar. Falar. Eu vou mudar, mas não fala nada. O orgulho não deixa. Fala. Tem que falar. Pedido de perdão, tem que sair da boca. Se você não fala, Deus não vai lhe ouvir. Pastor, mas Deus não ouve pensamento. Mas na hora do perdão Ele quer ouvir a tua palavra. Ele quer ver a tua atitude. Porque você soube fazer muito bem o que era errado. Agora, na hora de consertar o erro, você quer que Deus entenda você. Deixa eu pegar os crentes.
Você é crente aqui da igreja há não sei quanto tempo e diz: pastor, no final do culto, isso é próprio? Vai chamar para arrependimento. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Levanta a mão. Levanta bem alto. Diga: eu sei. Vai bem alto, gente, pelo amor de Deus. De novo. Eu quero todo mundo, vamos lá. Cara de pau. Sabe e fica naquela, né? Você já sabe que Deus enviou Jesus para poder trazer você ao arrependimento. Você vai esperar que eu te chame? É você que tem que vir. Aí tem aquela coisa, eu fico às vezes até rouco, e esse menino fica vermelho, aquele ali fica roxo, o outro ali fica amarela, já não tem mais nem cor. E fica todo mundo, aleluia, aleluia. Eu fico, vem. Temos que me acabar aqui em cima. E você sabe que é você. E você sabia o tempo todo que você veio para cá. Mas chega no final, você fica entrevado na cadeira. Porque você diz: alguém vai falar de mim. Alguém vai falar de mim. Eu vou me humilhar. A igreja vai dizer alguma coisa a meu respeito. Meu filho, se você não orar, falar, se humilhar, diga se humilhar. Precisa vir à frente? Precisa. Vem se humilhar. Dou não. Terceira coisa. Nem sei o que eu ia dizer agora. Isso, se humilhar. Tá bom. Se humilhar, orar, converter, mudar de direção. Você queria ir lá para fora comer pipoca, corre aqui para frente. E buscar a face de Deus. Amém? Se você não fizer isso, Deus não ouve a tua prece e não sara você do pecado. Então, em vez de você esperar que eu chame, corra para frente. Amém ou não amém? Quem quer ter uma aliança de salvação com Deus? Faça isso. Então eu preciso me reconciliar, diga, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Opa, quando eu vou buscar a justiça, eu tenho que saber que vai vir juízo. Se você quer a justiça, se você vai lá no fórum buscar a justiça, alguém vai julgar você. Alguém vai julgar o que você quer. Vai vir juízo. Você que quer justiça, está pronto para o juízo? Porque às vezes a gente se aproxima do juiz, levando uma causa que não é propícia a nós, porque o que nós carregamos conosco não é nenhum direito, mas um dever não cumprido. E quando eu apresentar isso ao juiz, isso vai ser desfavorável a mim. Quando você vem ao Supremo interceder pela sua alma, você vai ter que entender que ele vai julgar a sua causa com total equidade. Ele não é um ser parcial nessa hora, porque ele não vai julgar você pelo coração dele, ele vai julgar você pelas suas obras. Ele vai olhar para você e vai ver o seu pecado e a sua maldade. Ele vai esquadrinhar seu coração para te dar aquilo que você verdadeiramente merece. Então, nós temos que fazer esse processo de buscar o Senhor, mas eu tenho que julgar a mim mesmo e não julgar o outro. Antes que eu vá até Ele, eu tenho que me julgar, me examinar, para ver se eu vou pleitear uma causa que me seja propícia. Eu tenho que limpar o interior.
para que eu não chegue diante daquele que conhece todas as coisas na sua onisciência e me apresente sujo, imundo diante dele. Eu tenho que cuidar realmente de ser aprovado, para depois não ser lançado fora. Amém? E aí, irmão, eu tenho que pedir a Deus algumas coisas. Levanta a mãozinha e diga: Senhor, fecha os olhos, me livra, Senhor, de uma má consciência, de um coração incrédulo, de maus sentimentos, de obras malignas, de más companhias. Me livra, Senhor, de toda forma de mal. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Porque enquanto você está aqui na terra, você vai ter que aprender isso. O olho, diga o olho, é a lâmpada do corpo. Os teus olhos sendo bons, o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha para o irmão e diz: para onde os teus olhos têm te levado? Amém? Aqui em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou de se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo, as riquezas, as coisas da terra. Amém? Deus vai nos recompensar pelas obras de cada um, pela nossa atitude nessa vida. A salvação não vem pelas obras, mas o juízo virá. Salvação está ligada à fé. E fé está ligada a quê? Obras. Quer ver? A ligadura é tão simples. Alguém diz Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se... Claro, salvação não vem de obra. Mas lá em Tiago diz: se você tem fé sem obras, a sua fé é morta. Então, se eu não praticar as obras de Deus, eu estarei vivenciando uma fé morta. E isso tira de mim o direito da salvação. Amém? Irmãos, Deus é perfeito, sim ou não? Então, entenda isso. Quando eu percebo que Deus é perfeito, vai aí para o Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade, versículo 1, de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha Shekinah, presença, e ser, qual o chamado? Perfeito. Deus não te criou imperfeito, Deus te fez a imagem e semelhança dele, ele é perfeito, e o teu chamado é que você também seja perfeito, como perfeito é o teu Pai que está no céu. O que me separa, meu pastor, disso tudo? Você mesmo. Para terminar, você mesmo. Isaías capítulo de número 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, bote aí, imperfeições, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus quer que sejamos guiados como verdadeiros ouvintes.
para caminhar no caminho da perfeição, eu tenho que ouvir a sua voz. E eu não ouço a voz se eu não tiver o Espírito de Deus. E eu não vou ter o Espírito de Deus se eu for impuro, porque Ele não habita em vasos impuros. Deus nos dá o seu conselho, a sua aliança, a sua paz, a sua salvação em Cristo. Aceitar a direção de Deus depende de você. Entregar a Ele o seu caminho depende de você. Pedir a direção de Deus depende de você. A parte de Deus Ele já fez. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele já veio. A luz já se mostrou ao mundo. Agora, aquilo que nós precisamos fazer, Deus não irá fazer por nós. Amém? Pastor, eu quero deixar o pecado, como eu faço? Deixe. Deixe. É engraçado que você tem muita força de vontade para fazer coisas assim, tipo um regime, uma dieta. Ou então, quando você está trabalhando e você quer comprar uma coisa, você dá duro no trabalho para conquistar aquilo. Quando você quer casar, você toma até banho fedorento. E compra perfume caro, não é não, Jurandir? Hã? Aí depois que casa, leite de rosa de vez em quando. Alfazema para ela. Não tem mais Ted Lapidus? Não, acabou. Isso foi só no namoro. Agora tem o leite do menino. E o cheiro é de golfo. Queridos, Deus, diga Deus, é perfeito. E no relacionamento com Deus eu não posso mostrar imperfeições. Não acaba. É todo dia, até ser dia perfeito. Então, se eu comecei entregando para ele um Ted Lapidus, e ele cheirou e gostou, mantenha e melhore cada vez mais. Porque um dia Deus sentiu em suas narinas a caatinga do pecado do povo e trouxe o dilúvio. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Você pode ter uma fábrica, e uma vez eu quero contar isso. O dono de uma fábrica de perfumes veio me procurar. E ele, quando veio aqui nessa igreja me procurar, dizendo ele que queria que eu realizasse o seu casamento e abençoasse ele, para que ele fosse na obra de Deus aqui com a gente, ou até se tornar um pastor da igreja. Eu ouço tudo, porque quem tem ouvido, né? Mas quem me conhece sabe que o crivo é bem de Deus. E quando ele falou que queria casar, veio a metralhadora santa. Com quem, por quê, quando, já é o primeiro, o segundo, é o terceiro, e começou. E quando ele começou a desovar o pecado, eu disse: irmão, não te caso. Ele disse: eu separei da primeira mulher por incompatibilidade, a gente era do mundo. Eu disse: tudo bem. Casou com a segunda, casei. Separou dela por quê? Ah, ela não cheirava bem. Eu digo: você não é dono de uma fábrica de perfume? Trocasse o perfume da mulher. Se nada desse certo, manda ela mergulhar lá dentro. Isso não era motivo para separar, era, pessoal? Nem eu que não tenho fábrica. Eu digo: missionária, vamos comprar um perfume? Aí ela: só se for Rinodê, porque ela agora tem um negócio de Rinodê para mim. Aí você imagina que o cidadão me traz uma mulher mais jovem que ele. Diz: pastor, eu já separei da segunda. Ela era crente, eu também, mas separou. E agora eu estou com esta daqui.
porque ela me traz paz. E eu olhei para a menina mais jovem que ele, eu disse, eu sei qual é a tua paz. A segunda ficou pelancuda, ele queria uma menos pelancuda, né? Pegou uma jovenzinha com a cutis boa, ainda tudo durinho, porque ainda não tinha chegado a lei da gravidade. A pobre da segunda deve ter despencado tudo, ele queria uma melhor. Eu disse, aqui não, cara, não dá. Essa igreja não dá para ti. Ele disse, por que, pastor? O senhor acha que é melhor do que eu? Não, eu não, mas meu Deus é perfeito. E essa igreja tem trabalhado para aperfeiçoar os membros dela. Nós temos trabalhado para levar um povo para o céu. Nós temos trabalhado para trazer a sã doutrina. Nós temos trabalhado para fazer aliança de salvação. Nós não queremos aqui que você venha para se tornar um evangélico. Eu quero que você se torne um cristão. A salvação não vem do judeu, a salvação vem de Deus. Aqui nós não judaizamos ninguém, não fazemos rituais judaicos, nada disso. Judeu nem crê em Cristo, por que eu vou seguir judeu? Nós aqui ensinamos a sã doutrina. E mostramos a você o caminho, a verdade e a vida. Ainda que doa, a melhor coisa é a verdade. Amém ou não amém? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.